Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopedo Villanueva. Há muita gente que me acusa de ser injusto com os evangélicos, de muitas vezes pegar pesado com certas pessoas, etc. Uma coisa que eu posso falar para vocês é que, em geral, eu tenho um grande respeito por muitas pessoas que são do meio do evangélico, justamente porque são pessoas generosas, são pessoas que, a despeito de seus equívocos doutrinários, não se pode negar a benevolência e até uma certa ação cristã da parte dessas pessoas, né? Mas existe um certo tipo evangélico ou um certo tipo protestante que realmente não somente merece ser criticado, como até mesmo combatido. São aqueles que caluniam a Santa Amada Igreja Católica. São aqueles que mentem, que deformam, que falseiam a história. Vejam, por exemplo, muitos canais protestantes, milenaristas, cheios de teorias da conspiração, enfim, que soltam informações não somente inverídicas, como abertamente falsas e mentirosas. Mentirosas porque a pessoa que divulga essas informações está agindo de má fé com seu público e deliberadamente mentindo, não? E eu já provei aqui várias vezes certos blogueiros ou certas comunidades que divulgam informações falsas sobre a Igreja Católica. Veja, por exemplo, a última treta que eu tive com um sujeito que é um mitomaníaco, desequilibrado. Isso é perfeito, é notório. E agora esse sujeito gravou uma porrada de vídeos querendo provar a ligação da Igreja Católica com o nazifascismo, esse tipo de coisa, né? Baseado em fotinhas perdidas no Google, né? Vejam que desde que eu denunciei as fraudes, inclusive uma falsificação deliberada da foto do Bento XVI quando era padre Joseph Ratzinger, o sujeito simplesmente degringolou completamente, né? Soltou uma porrada de vídeos querendo provar alguma coisa, procurando sites que corroborassem com suas mentiras. E eu achei graça que quando ele falou das alardeadas conexões da Igreja Católica com o nazismo, ele citou o nome de von Papen. Von Papen foi um político alemão, membro do Zentrum Católico, que era um partido católico, e ele chegou ao ponto de dizer que o von Papen era núncio apostólico. Nós percebemos que esse idiota não deve nem saber o que é um núncio apostólico, né? O núncio apostólico nada mais é do que o diplomata do Vaticano, né? O representante da embaixada do Vaticano, né? Como seria, por exemplo, um adido militar. E deu para perceber que ele não sabia disso. Então, o mais espantoso é que, a despeito da denúncia de várias mentiras, o sujeito inventa, inclusive, mais cargas e cargas e cargas de mentira. Tonelada de mentira sobre mentira. É como uma mitomania. As pessoas que sofrem desse transtorno, quando eles são pegos na mentira, eles inventam outras mentiras para corroborar a mentira anterior. É como se a pessoa realmente acreditasse na mentira que ele estivesse falando, né? Então ele cria toda uma fantasia em torno daquilo que ele crê como verdadeiro, ainda que seja mentiroso. E mesmo que mostremos as evidências, mesmo que mostremos os fatos, os caras, esse tipo de personalidade é completamente imune aos fatos. E eu penso que isso é bastante perigoso, porque, na verdade, quando uma pessoa divulga mentiras, também está levando pessoas a serem mentirosas. Está levando esse tipo de gente está levando as pessoas ao erro. E o que é pior, eu vi muitas pessoas, não foram poucas, corroborando com as mentiras desse cara e ainda citando os santos evangélicos, citando a Sagrada Escritura para justificar a mentira do seu guru. E esse sujeito não é o único, não. Existem vários evangélicos aí, ou vários milenaristas aí, que ficam pregando esse tipo de mentira, inventando conspirações dos jesuítas, conspirações da igreja da maçonaria, etc. Olha, quando a gente vê
um pessoal dizendo que a igreja fundou a maçonaria ou coisa parecida, eu não sei se eu rio ou se eu choro para ouvir uma tamanha insanidade como essa. Porque isso é tão historicamente falso quanto a gente analisar o fato de que a maçonaria, durante 2 séculos de história, 2 séculos e meio, quase 3 séculos de história, perseguiu ferozmente a Igreja Católica. Na verdade, são 3 séculos de história, tá? Porque a maçonaria foi fundada em 1717, mas aí o bobalhão disse: que ridículo, a maçonaria não foi fundada nessa data. E quer dizer, paspalho, mentiroso, mitomaníaco, psicopata. Porque um sujeito que chega a esse ponto de mentira é um psicopata, é um homem que não tem nenhum tipo de reserva moral. Quem mente dessa maneira é capaz de cometer um estelionato, e nós sabemos que os estelionatários, em geral, claro que não são todos, mas em geral, os estelionatários também têm traço de psicopatia, porque eles são indiferentes ao sofrimento das pessoas. Você imagina aquele sujeito que rouba 20 mil reais de uma velhinha com 89 anos de idade, e depois está gastando dinheiro com putaria, com mulher, com orgia, com droga. O que você acha desse homem? É um canalha, né? No mínimo. E o que difere substancialmente um sujeito desse e outros que ficam inventando mentiras sobre a Igreja Católica? E ainda inventam mentiras com reservas bíblicas. Ou seja, mentem sobre a Igreja de Cristo e mentem sobre a Sagrada Escritura. São sacrílegos na prática. São pessoas que não têm respeito algum pelas coisas sagradas. Não são nada indiferente dos comunistas e outros demais subversivos. E veja uma coisa muito pitoresca e muito curiosa. Muitas dessas pessoas, em geral, nutrem ódio pela Igreja Católica, esses protestantes, evangélicos, etc., porque já se criou toda uma teologia do ódio à Igreja. Observem, por exemplo, a seita dos adventistas. Eles têm um livro escrito por uma desequilibrada, uma louca, uma mentirosa compulsiva chamada Ellen White, em que toda a sua teologia, ou pelo menos toda a sua explanação profética, está alinhada com qualquer tipo de ataque à Igreja Católica. Ou seja, dentro da estrutura profética do Adventismo, atacar a Igreja é essencial. Mentir e desinformar sobre a Igreja Católica é essencial. E quando nós mostramos para eles que tudo aquilo é falso, eles serão completamente alheios aos fatos, justamente porque aquilo é a base da doutrina deles. Quer dizer que existem segmentos protestantes cuja base doutrinária é amaldiçoar e odiar a Igreja Católica, sem o qual todo aquele elemento estrutural e teológico desaba. E aí, quando nós revelamos aqui que tudo isso não passa de mentira, eles entram em crise. E falam um bocado de merdas, um bocado de baboseiras. Porque existem seitas protestantes cujo parasitismo é falar da igreja. E é por isso que muitos segmentos adventistas, por exemplo, eu estava vendo um tal de Leandro Quadros, que é pastor da igreja adventista, quando ele falou sobre a formação do cânon bíblico. É um emaranhado tal de mentiras históricas, de falsificações históricas, dizendo que não, a Bíblia não foi guardada pela igreja de Roma, a Bíblia foi guardada por alguns monges perdidos no Egito. E aí ele deve estar falando do quê? Do Codex Alexandrinus? Ora, o Codex Alexandrinus, que eu saiba, foi guardado. Que eu saiba, esses monges do Egito eram católicos. E aí eles inventam camadas de mentiras e criam toda a sua conjectura teológica através do quê? Do ódio ao outro. O mesmo nós podemos deduzir desse sujeito chamado Gustavo, do 4 Iosei, Flórida, ou seja, de 4 para Flórida, né, que eu chamo. Como ele já criou toda a sua conjectura religiosa a partir do ódio à igreja, a partir de teorias conspiratórias,
Quando nós mostramos que ser cristão não é necessário crer nessas baboseiras, ou ele entra em parafuso ou inventa inúmeras camadas de mentiras. Senhor Gustavo, eu provei que você é um mitomaníaco. Mitomaníaco é uma pessoa que tem um distúrbio psicológico de mentir compulsivamente. Você é mentiroso compulsivo. É claro que eu não vou perder mais meu tempo provando as suas mentiras, porque você não tem critérios nem no que você escolhe para fundamentar. Mas veja que ele não é o único mentiroso da internet. Você tem aquele tal do Thiago Desperte, você tinha aquele tal do não sei o que Sodré, entre outros aí, um bando de picaretas, um bando de charlatães. E a base é amaldiçoar a Igreja de Cristo. Isso tem realmente traços demoníacos. Quando nós percebemos que esse pessoal tem profundo ódio à Igreja Católica. E nós vemos ataques e ataques à Igreja e o que é pior, a Igreja não responde. Os católicos ficam com medo de atacar essas pessoas, de combatê-las. Tem que combater. Tem que chegar e mostrar que essas pessoas realmente não são dignas de crédito. Por quê? Porque na prática, essas pessoas destroem a verdade. Destroem a verdade da fé porque eles desmoralizam o cristianismo. Por que muitos ateus nas seitas protestantes? Por que muitos ateus hoje em dia aparecem no YouTube? Você vê que são, em geral, protestantes. Por quê? E não sem razão, porque é o único cristianismo que eles conhecem. Veja aquela toupeira daquele Vinícius César. Ele não conhece a tradição católica. Ele conhece a tradição católica segundo a caricatura do protestantismo. Aí é claro, quem lê a caricatura dos protestantes naturalmente vai odiar a Igreja Católica, não vai ter outro tipo de sentimento. Agora, quando as pessoas conhecem a Igreja Católica pela Igreja Católica, pelo que ela fez, com todos os problemas históricos que existem dentro da Igreja, porque todos nós sabemos que a Igreja também teve períodos extremamente nebulosos, isso é inegável, mas essas situações não provam que a Igreja está errada. Essas situações provam que aquela mensagem de Cristo, de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, é verídica, é autêntica. Por quê? O que significa as portas do inferno? É que a Igreja sofreria ataques, a Igreja sofreria tentações, a Igreja sofreria a ação do demônio. O demônio iria provocar a Igreja de Cristo. E mesmo assim a Igreja sobrevive até mesmo aos maus católicos. Mas o problema desse pessoal é que eles só retratam a Igreja como se aqueles maus católicos fossem a Igreja e não os bons católicos. Mas coloque dois pesos, duas medidas. Coloque os bons católicos e os maus católicos. Coloque os santos, coloque os mártires, coloque os grandes sábios da Igreja, coloque as grandes contribuições da Igreja e vocês vão ver que essas contribuições todas e esse peso todo é muito maior do que aquilo que foi considerado mal. E quando nós colocamos isso, o que esses paspalhos mentirosos têm a nos dizer? Absolutamente nada, porque tudo o que eles preconizam é o vazio. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.